da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Artigo 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 11, 13, 14, 15 e 17, somente poderão ser tomadas voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Isso é importantíssimo, porque a gente viu que, via de regra, as decisões são por maioria relativa, presente a maioria absoluta. Mas, olha a exceção, inciso 1, a linha A e E, incisos 11, 13, 14, 15 e 17, só por 2/3. E aí, quais são esses incisos, Maria? Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar seu regimento interno, o Colégio dos Procuradores do Trabalho, o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, e os critérios de promoção por merecimento na carreira. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público do Trabalho para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do MPT, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Determinar afastamento do exercício de suas funções de membro do MPT indiciado ou acusado em processo disciplinar e seu retorno, designar comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do MPT e decidir sobre remoção e disponibilidade do membro do MPT por motivo de interesse público. Então, Maria, a gente já pode fazer aqui uma tentativa de facilitar essa memorização quando será necessária a aprovação por voto favorável de 2/3 nas deliberações do MPT. É só a gente pensar, primeiro, a questão de exercer o poder normativo quanto ao regimento interno, porque no próprio regimento interno, Maria, ele vai dizer as formas por exemplo, você punir um membro. Então, se o regimento interno vai poder trazer essa forma de punir, beleza. Eu vi também aqui que toda forma de possibilidade de punição, que é autorizar a instauração de processo administrativo, afastamento do exercício de cargo, comissão de processo administrativo, ou seja, sempre que houver possibilidade de punição, vai ser também os membros dos 2/3. E aí restaram decidir sobre a remoção por disponibilidade, por interesse público, e sobrou também a questão de designar um membro excepcionalmente para atuar fora de onde ele já atua. Né? Se a gente esse raciocínio, acho que... Remoção é uma preocupação, né? Por isso que os membros são inamovíveis. Isso. Né? Ou seja, se é uma remoção por interesse público, sem ser por vontade, por pedido do próprio procurador, seria uma espécie também de punição. Né, Maria? Então, você vê, sempre que houver possibilidade ou ter cuidado para não ser, né? Ou ter cuidado para não ser, se configurar. Perfeito. Que aí facilita, na hora da prova, a gente enxergar isso. Uma é a questão do regimento interno. Isso é muito fácil, né? Do regimento interno, do Colégio de Procuradores da Câmara. Aí, a questão também de promoção na carreira. Então, sempre que houver possibilidade de regimento interno, promoção ou uma punição ou pseudo-punição, voto de 2/3. Já facilita para a gente acertar. E, obviamente, a gente vai decorar isso quando a gente lê bem muito. Porque disponibilidade também deixa o membro em casa sem ganhar, né? Sem vencimento. Também pode configurar uma perseguição, se não tomar cuidado. Ou às vezes, fica com vencimento proporcional ao tempo de serviço. Eu passei o tempo todo, Maria, lendo aí e procurando, e não encontrei uma coisa que ele disse no artigo anterior, que é ele designar o vice-presidente
do Conselho Superior. Não está explicitamente, mas como está no artigo 95, se enquadra aqui, ó, exercer outras funções atribuídas em lei, né? Sim. Bom, 2017 caiu a questão. Entre as atribuições não normativas do Conselho Superior, encontram-se propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Trabalho para integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Está tudo aí, né? 2012. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho acompanhar o estágio probatório dos membros e decidir sobre o vitaliciamento ou exoneração daquele que não cumprir as condições do referido estágio. Isso a gente viu que é atribuição do Conselho Superior, né? 2007. É atribuição do Procurador-Geral do Trabalho determinar o afastamento do exercício de suas funções de membro do Ministério Público do Trabalho indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. Também vimos que é o Conselho Superior. E 2007, a atribuição do Procurador-Geral do Trabalho elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Ficar atento é que, geralmente, eles misturam as atribuições que é do Conselho Superior do Trabalho, eles vêm dizendo na assertiva que é do Procurador-Geral do Trabalho, tornando-a errada. Deu para entender? Então, aqui a gente vai ter que saber bem direitinho quais são as atribuições do Procurador-Geral do Trabalho e as do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Porque eu estou vendo que a maioria das questões, eles pegam muito essas atribuições. E aí eles jogam ou corretamente o que é atribuição, como foi na primeira questão, né, que ele falou sobre as atribuições não normativas, e aí trouxe bem direitinho quais são, e todas as outras ele trouxe como sendo ou atribuição do Corregedor-Geral, do MPT, ou atribuição do Procurador-Geral do Trabalho, quando, na verdade, eram atribuições do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que tornou as assertivas incorretas. É importante aquele racional que eu vejo, pelo menos eu vejo na maioria das vezes, né, que o Conselho Superior ele cuida dessas questões de membros, se os membros estão exercendo outras atribuições fora do padrão, né? Agora a gente viu aqui promoção, vitaliciamento, então tudo que disser respeito aos membros, afastamento das funções se for indiciado, é possível que seja Conselho Superior, né? Seção 5. Da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Artigo 99. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Então, daqui a gente já vê que são questões objetivas, materiais, ou seja, para que todos falem a mesma língua, estejam na mesma página, em termos de entendimento jurídico, né, doutrinário, digamos assim. Isso, Maria, não fere a independência funcional dos membros, porque você vê, o próprio nome diz, né? Ela visa coordenar, integrar, revisar o exercício funcional para chegar exatamente no que você falou, para eles terem mais ou menos o mesmo linguajar, as decisões que eles tomam no que tange a entrar ou não com um inquérito, arquivar ou não o inquérito, sigam a mesma linha de raciocínio. Obviamente, sempre respeitando a independência funcional de cada membro. Mas justamente reforçando a unidade, né? Como se fosse um corpo único. Como se fosse, não. A intenção é que seja um corpo único. Então, 2015, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Ok. 2008. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Aqui trocou o nome do órgão, né? Artigo 100. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será organizada por ato normativo.
E o regimento interno, que disporá sobre o seu funcionamento, será elaborado pelo Conselho Superior. Questão de 2008, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é organizada por ato normativo, cumprindo-lhe dispor sobre seu funcionamento em regimento interno. Ok, só trocou a ordem, né? E aí faz sentido que seja elaborado pelo Conselho Superior, por quê? Porque são os membros mais experientes. Lembra que para ser do Conselho Superior você tem que ser subprocurador? Porque você tem que estar já no último nível de carreira. E aí eles, com mais experiência até, né, de atuação, vão formalizando ali os entendimentos. 2017. A Câmara de Coordenação e Revisão é um órgão de coordenação, integração e revisão do exercício funcional na instituição, organizada por ato normativo, e seu regimento interno será elaborado pelo Conselho Superior, devendo funcionar de forma unificada, sem divisões em subcâmaras. Quando você vê até aqui, ó, a Câmara de Coordenação e Revisão é um órgão de coordenação, integração e revisão do exercício funcional na instituição, até aqui ok. Organizada por ato normativo, ok, e seu regimento interno será elaborado pelo Conselho Superior, ok, até aí, né? Aí o restante ele tornou assertiva e incorreta. Artigo 101. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau de carreira. Olha que coisa interessante, Maria. Não existe eleição para a Câmara, tá? É indicação, ok? De membros, 1 indicado pelo PGT e 2 pelo Conselho Superior. Ou seja, tanto o Conselho Superior quanto a Câmara de Coordenação e Revisão tem que ser subprocurador-geral do Trabalho. 2006. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre os integrantes do último grau de carreira. Ah, é sempre que possível, então pode ser também que caiba Procurador Regional do Trabalho, eventualmente até Procurador do Trabalho, não está impedindo nada aqui, né? Juntamente com os suplentes, então são 3 mais 3, 6, e sempre que possível integrante do último grau de carreira. 2008. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, todos eles indicados pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre os integrantes do último grau de carreira. 2020. A função de coordenação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho caberá privativamente aos subprocuradores gerais do trabalho. Tanto essa de 2008 está incorreta, né, Maria? Porque não é indicados todos pelo Conselho Superior do Trabalho. A gente sabe que um vai ser pelo PGT e 2 verdade. pelo Conselho Superior. E esse outro também está errado, essa de 2020, porque ele diz, ó, privativamente, a função de coordenação da Câmara, a função de coordenação da Câmara de Coordenação será privativamente pelos subprocuradores. E também não está errado. Eu não sei, okay? ó, porque a coordenação está no 102. Dentre os integrantes, não fala que é realmente subprocurador, né? Isso. E os integrantes podem ser quaisquer um, né? Preferencialmente entre os procuradores, entre os subprocuradores, mas não exclusivamente. Artigo 102. Dentre os integrantes da Câmara de Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Então, realmente, essa questão de 2020 é errada, porque fala privativamente, né? Vamos colocar aqui o X.
E outra de 2020. É atribuição do Procurador-Geral do Trabalho coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. Também está errado, né? Também está errada, porque pode vai ser ser um dos escolhido membros, qualquer. né? Isso. Artigo 103. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho. 4. Resolver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 5. Resolver sobre a distribuição especial dos feitos que, por sua contínua reiteração, deva receber tratamento uniforme. 6. Decidir sobre os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 4 e 5 será exercida segundo critérios objetivos, previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Então, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, exigir a distribuição especial de feitos e procedimentos e, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme, são questões que devem seguir critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Questões. 2012. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é órgão normativo, competindo-lhe, entre outras funções, decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos da instituição. Errado, vimos que é a Câmara de Coordenação, né? O Conselho Superior, ele fala de mudar atribuições, né? Quando um procurador, por exemplo, vai atuar perante um TRT, quando um PRT vai atuar vai atuar no TST. Então, essas mudanças de atribuição é que são analisadas. Tá vendo? Ele opina sobre funcionamento em outros órgãos, diferente do previamente previsto. 2009. Ocorrendo conflito de atribuições entre dois membros do Ministério Público do Trabalho, compete à Câmara de Coordenação e Revisão decidir o conflito, com recurso para o Procurador-Geral do Trabalho. E você vê que eles insistem nisso porque exatamente pela confusão que causa, né? Uhum. Quem define conflito aqui de atribuição? 2020, compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho resolver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Ele fala que é do Conselho Superior. Tá, é verdade.